Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História. Eu sou a professora Cibele, aula da primeira série, aula 31. Então a gente vai continuar vendo a Europa feudal e hoje os francos. Então, como eu sempre inicio a minha aula, a gente tem que ter em mente os objetivos da aula de hoje. E quais serão os nossos objetivos? Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre as populações em diferentes tempos e espaços. Então a gente vai entender melhor qual é a dinâmica que ocorre no período feudal. A Idade Média ela vai do século V ao século XV. A gente vai contar na historiografia também alguns autores que falam de uma longa Idade Média, que iria mais ou menos até em torno do século XVIII, que seria a Revolução Francesa. Então a gente tem aí vários estudos sobre o período que seria composto o que nós conhecemos ou convencionamos chamar de Idade Média. A gente vai analisar também a importância dos francos na formação da Europa feudal. Vocês sabem que na aula anterior a gente viu vários grupos de povos germânicos. Hoje a gente vai se fixar em um único povo germânico, que são os francos. E por que os francos? Alguém deve estar perguntando, nossa, mas por que você vai dedicar uma aula a um único povo, a um único grupo? Porque são os francos que vão dar origem ao Império Carolíngio através de Carlos Magno. Então a gente vai entender o estabelecimento da relação dos francos com a igreja, a partir do batismo de Clovis, e entender qual a importância dos francos para a formação da Europa feudal e do sistema feudal. Então a gente vai entender melhor essa dinâmica. Por isso que é tão importante se estudar os francos ou as tribos francas, que a partir de Clovis a gente tem a unificação das tribos francas e com essa unificação uma coesão. Se tem coesão, tem poder. Então, um único líder para todas as tribos francas. Então, isso muda a dinâmica da formação dos reinos bárbaros. Então, a gente vai entender melhor isso daí também. Daí, agora um pouquinho retomando, o que a gente viu na aula 29, 30, o que a gente viu antes, de chegar aqui nos francos. Na aula anterior, a gente viu cada um dos grupos que compunham os chamados povos germânicos. A gente viu que os povos germânicos, eles têm uma coisa que os identifica, que é a linguagem. Eles derivam de uma proto-língua germânica. Então, eles falam muito semelhantes. O tronco linguístico deles é muito próximo. Eles também usam o mesmo tipo de vestimenta, eles têm uma base alimentar igual. Então tem várias coisas aí que identificam esses chamados povos germânicos. A gente também viu a formação dos reinos dentro da Europa e no norte da África, que é o caso dos vândalos. Os reinos germanos se formaram a partir da desagregação do Império Romano do Ocidente. Então, com a queda de Roma em 476, a gente vai ter a entrada desses grupos bárbaros e cada um escolhendo um território e formando um reino. Isso não foi feito de forma pacífica. Isso foi feito através de conquistas, pilhagens, conflitos. Então não imagine que eles entraram e não encontraram resistência. Encontraram resistência. Até porque vários grupos bárbaros queriam o mesmo território e eles disputaram esse território. E o mais forte acabou dominando o território e formando ali o seu reino. Entre os povos germânicos, a gente tem vários. Os visigodos, que vão ficar na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Os ostrogodos na Península Itálica, onde está a Itália hoje. Os vândalos no norte da África, Marrocos, Egito, aquela área ali. Os anglo-saxões na Britânia, que é a Grã-Bretanha. Os burgúndios na Gália, onde hoje está localizado França e partes da Alemanha. Os lombardos também vão escolher a Península Itálica. Os francos na Gália e os alamanos também na Gália. Daí imagine que quando os francos chegaram na Gália, rapidamente eles vão dominar tanto os burgúndios quanto os alamanos e tornar um reino único. É aí que começa a expansão franca. Então os francos vão dominando outros reinos e anexando ao seu território e fazendo a sua expansão territorial. Retomando aqui, então aqui a gente tem um mapa que mostra claramente para vocês como se formou os reinos dentro da Europa feudal. Reino dos suevos, reino visigótico, reino ostrogótico. Vocês sabem que os ostrogodos e os visigodos, eles derivam dos godos,
Então, dos godos, a gente vai ter duas ramificações, ostrogodos, visigodos. Aqui os burgúndios, aqui o reino franco, né? Aqui a gente tem os saxões, os anglos, que depois vão se unir formando o primeiro reino da Inglaterra, né? Os anglo-saxões, e aqui a gente tem os vândalos. Né? Então aqui a gente tem o Império Bizantino. Como eu friso para vocês, é bem importante que vocês tenham em mente que a queda do Império Romano do Ocidente não significou o fim do Império Romano, porque continuou existindo o Império Romano do Oriente. Então não é o fim do Império, mas é o fim do Império no Ocidente, porque a gente vai ter uma nova configuração dentro desse Ocidente. Mas no Oriente, o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente continua, né, até 1456. Então quase 1000 anos aí depois da queda de Roma. Daí agora a gente tem aqui para a aula de hoje a elaboração da nossa problemática, a questão que vai nortear a nossa aula. Então hoje nós analisaremos os francos, povo germânico que irá realizar a unificação das tribos em torno de um único líder, que começa lá com Clovis. Né? O domínio dos francos na Europa irá dar as bases para a formação de uma sociedade feudal. Por quê? Porque entre os francos já existia aqueles pactos de honra entre o seu líder, né, o chefe guerreiro, e o seu guerreiro, aonde era comum eles fazerem doações de terra. Então um guerreiro se destacava no grupo, né, o chefe da tribo dava um pedacinho de terra para ele. Então isso já vai dando as conformações do que a gente vai conhecer como sistema feudal. Pensando nisso, qual que seria a questão para a nossa aula de hoje? Né? Qual a importância dos francos para a formação da Europa feudal? Então essa é a pergunta que você aluno, você aluna tem que ter em mente. Né? Qual a importância dos francos? Quem são os francos? O que eles fizeram para a Europa feudal? Tá? Daí você sabia, os francos também são um dos povos germânicos? Né? O batismo de um rei franco, juntamente com seu exército, fez deste fato uma lenda entre os povos germânicos. Eu não falei para vocês nas aulas anteriores que a Idade Média é repleta de mitos, lendas, construções e representações? Então, né, o batismo de Clovis também vai ser carregado de representações. Após esse batismo, né, do Clovis, ele venceu um conflito que consideravam impossível, porque ele tinha um exército muito menor do que o seu inimigo. Mas usando, né, uma corrente com um crucifixo que ele ganhou da esposa, que já era católica antes dele se tornar católico, né, diz que foi o que impulsionou a sua vitória em campo de batalha. A trajetória dos francos até o poder está repleta de lendas e mitos. Assim, esse povo de origem germânica vai dominar os demais e formar o império, que é o Império Carolíngio, lá com Carlos Magno, que a gente vai ver mais à frente. Após um longo período de conflitos e disputas, temos a coesão dos povos germânicos. Então, os francos eles vão ser responsáveis pela união dos povos germânicos e dos reinos germânicos. Agora aqui a gente tem a atividade 1 do dia de hoje. Né? O que consiste a atividade? No que a gente acabou de ver até agora aqui na aula, vocês vão ter que responder essas duas questões e a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos à correção da atividade 1. Como eu falei para vocês, consistia em vocês lerem as duas questões e de acordo com o que a gente viu até agora no momento na aula, vocês teriam condições aí de responder. Então a questão 1. Cite o nome de 3 povos germânicos. A gente tem vários dentro dos povos germânicos. Eu coloquei aqui vândalos, burgúndios e visigodos, mas vocês poderiam colocar ostrogodos, alamanos, né? Poderiam colocar os francos. Então aí tem várias opções aí para você montar os 3 povos germânicos que você ia citar aqui na questão. B. Que processo histórico possibilitou a formação dos reinos germânicos? Após a desagregação do Império Romano do Ocidente. Então é esse o fato histórico, né? A queda de Roma em 476, ela que vai possibilitar a entrada desses povos dentro do antigo território do Império Romano do Ocidente e formarem os seus reinos. E é aí que aparece, né, o Reino Franco, que a gente vai estudar na aula de hoje. Aqui a gente tem uma imagem de uma reconstituição de um antigo guerreiro franco. Então, basicamente, essa era a vestimenta de um guerreiro franco, né? O escudo, a lança, né? O cavalo, que era o seu amigo inseparável, não só dos francos, né? De todos os reinos germânicos, povos germânicos ou povos bárbaros, né? A gente vai ver que o cavalo se torna um objeto extremamente importante na vida desse povo que a princípio era nômade e depois vai se tornar, né, sedentário. Então o nomadismo, o deslocamento necessitava que eles utilizassem esse meio de transporte que era o cavalo. Tá? Então vocês podem ver que as botas são feitas com couros, trançadas com os fios, né? Eles usam um colete de malha de proteção, só que já um colete que protege, mas não tem uma proteção tão efetiva no caso de uma lança ou uma faca. Aqui não dá para ver, mas eles utilizam, né, uma espada longa. Então as espadas dos povos bárbaros, elas chegavam a ter 1,20 m, né, de extensão, então ela tinha um alcance bem longo durante a batalha, e isso era muito importante em campo de batalha, e aqui a gente tem uma reconstituição para vocês terem uma ideia de como era, né, um guerreiro franco. E vendo um guerreiro franco, você já pode imaginar também como eram os outros guerreiros bárbaros, tá? Já que eles tinham uma base de vestimenta parecida. Então aqui a gente tem um mapa que mostra a trajetória dos francos, né? Clovis é o chefe da tribo franca dos sálios. Os sálios estão localizados aqui. Daí a gente tem os camavos, bruteros, tenctros, ampivíveos, tubantes, isíptios. Todos esses em verde são francos, tá? Então, que no decurso do século V infiltrou-se na Bélgica e depois no norte da Gália. Tá? Isso aqui é uma citação da obra do Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval. Aqui a gente vê a distribuição das tribos francas no mesmo mapa, como eu falei para vocês. Tudo aqui que está em verde são tribos francas, por volta do século III. Vocês sabem que a crise do Império Romano começa no século III. Então a gente vai ter, desde o século III até a queda de Roma em 476, a entrada desses grupos tentando alcançar, né, ou pegar um pedaço do território do Império Romano. Então o Império vai viver com essas crises de avanço desses povos bárbaros. Aqui a gente tem o batismo de Clovis. Então aqui é uma citação, né? A cristianização praticada pela igreja vai surtir efeito. Logo no início da formação do principal reino bárbaro, os francos serão os primeiros e, na sequência, outros povos passarão pelo mesmo processo, como os visigodos. A queda de Roma em 476 marcou o início de uma evangelização por parte da igreja, destacando-se o batismo de um dos principais reis germânicos, o rei Clovis, em 496, né, depois de Cristo. Esse 496, você vai encontrar algumas obras que colocam 498 e tem obras até que chegam a colocar 502. Né? A gente não tem exatidão do momento do batismo de Clovis. A gente sempre sabe que foi feito pelo bispo Remígio, né, na Catedral de Reims, mas a gente não tem exatidão da data. E quando ele fez o batismo, os seus 3.000, em torno de 3.000 guerreiros, também foram batizados com ele. Por quê? Porque quando um líder ou um rei se converte ou é batizado, todos os seus súditos e guerreiros têm que se converter automaticamente. Então, é claro, Clovis se batizou, se cristianizou, todos os seus guerreiros se cristianizaram também. Tá? E é uma citação da minha obra História Medieval, que fala, né, desde o século V até o século XV.
Aqui a gente tem uma imagem, acho que é a mais conhecida do batismo de Clovis, né? Aqui é Remígio, né? O bispo Remígio, né? Bispo de Reims, fazendo o batismo dele. Essa é a primeira, né, sagração que a gente tem de um membro da igreja sobre um líder bárbaro. E a partir da sagração de Clovis, a gente vai ter um processo de sagração que vai se tornar comum dentro dos reinos bárbaros. Outros reis também vão se converter ao cristianismo, vão ser ungidos pelo óleo sagrado, né, e vão estabelecer esse laço de fidelidade com a igreja. Porque a partir do momento que um rei é batizado por um membro da igreja, ele se torna protetor dessa igreja. E essa igreja o torna uma figura sacralizada. Então a gente vai começar a ter a imagem do rei sacralizada, tá? Dos reis bárbaros. Então aqui essa é uma das uma das pinturas mais famosas que a gente tem desse momento, que é do mestre de Saint-Gilles. Ela foi feita e realizada por volta do século XV, XVI, né? Fim do século XV, início do século XVI. Tá? Então é claro, bem posterior ao momento em si, tá? Clovis, ele nasceu em 466, vai morrer em 511, né? Clovis vai ser o primeiro chefe tribal germânico a realizar a unificação das tribos francas, que eram governadas por vários chefes guerreiros. Também realizou a unificação dessas tribos sob o comando de um único líder, o rei, que passava agora, né, a passar o seu cargo de rei através dos seus herdeiros. Então vai se tornar um cargo hereditário, né? Então Clovis morre, os seus filhos assumem, assim por diante. Clovis vai ser o primeiro bárbaro a se tornar católico, ou seja, a ser batizado e cristianizado. E esse ato tem uma importância significativa na vida do povo franco. Aqui a gente tem uma citação de uma fonte, né, que é do livro da Maria Guadalupe Sanches, né, que fala sobre a conversão de Clovis. Eu vou ler com vocês. Gregório de Tours, né, é uma das principais fontes que a gente tem que fala sobre os francos. Ele deixou inúmeros relatos, tá? E vai estar na Monumenta Histórica Germânica, que é uma série de volumes que é a história do povo germânico, tá? Então aqui vamos ler a fonte. Todavia, a rainha Clotilde, que é a mulher de Clovis, tá? Princesa burgúndia católica, então Clovis, ele sendo pagão, ele se casou com uma católica. Não deixava de pedir ao rei que reconhecesse o verdadeiro Deus e abandonasse os ídolos. Mas nada poderia levar a essa crença, até que, tendo surgido uma guerra contra os alamanos, né, ele foi forçado pela necessidade a confessar o que sempre tinha negado obstinadamente. Quer dizer, ele vai se confessar católico, né? Então a rainha chamou em segredo São Remígio, né, que é o bispo lá de Reims, suplicando-lhe que fizesse penetrar no coração do rei a palavra da salvação. O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco, secretamente, a acreditar em um único Deus, né, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos, que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele, nem a ninguém. Então, quer dizer, Remígio vai mostrar que ele só vai conseguir a vitória se ele se tornar católico, se ele acreditar em um único Deus. O rei, tendo, pois, confessado em Deus Todo-Poderoso e na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ungido com o santo crisma, com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Essa fonte é de Gregório de Tours, né? História Eclesiástica Francorum, mas você também encontra ela na Monumenta Germânica Histórica, né? E foi tirado esse extrato do livro da Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, que, como eu falei para vocês na aula anterior, se trata de uma obra só de fontes, onde ela conta a história medieval através de relatos assim, relatos e testemunhos, né, da Idade Média. Atividade 2, né? De acordo com o que a gente estudou até agora, é para vocês verem qual é a alternativa correta. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 2. Então, era para vocês escolherem uma das alternativas entre a letra A, B, C e D. E a alternativa correta é a letra B. Né? Clovis era o chefe da tribo franca dos Sálios. Como eu falei para vocês, né? Ele era um chefe tribal que vai fazer a unificação de todas as tribos francas e, posteriormente, né, ele vai fazer também a anexação de reinos, né, com a expansão do reino franco. Aqui a dinastia merovingia. Então, com Clovis, a gente tem o surgimento de uma dinastia. Né? O que seria uma dinastia? Uma dinastia é quando a gente tem um grupo, ou da elite ou da aristocracia, que vai ser passado de pai para filho. Então, se inicia a dinastia em Clovis, mas o nome Merovingia descende de um descendente dele, Meroveu, que tem as lendas em torno de Meroveu, e Clovis vai ser o primeiro rei dessa dinastia. E, posteriormente, os seus filhos, e aí a dinastia vai indo. Então, é um cargo hereditário. Então, ele tem uma ligação do quê? De sangue. É uma dinastia. Tá? Surge com Clovis a dinastia merovingia, que perdurará por quase 2 séculos. A dinastia merovingia descende de Meroveu, como eu falei para vocês, chefe tribal franco, que não chegou a ser rei. Tá? Ele era um chefe tribal. O primeiro rei franco vai ser Clovis. Também eram conhecidos pelos seus longos cabelos. Os francos, eles eram identificados, e a dinastia merovingia, pelo cabelo alongado. Né? Cabelo preto, longo, todo uriçado. Eles não tinham costume de cuidar do cabelo, hidratar o cabelo, nada disso. Isso daí são coisas que hoje em dia, modernamente, a gente utiliza. Então, eles não tinham essa preocupação, mas os cabelos eram bem longos. Né? Até a gente vai ver que quando chega ao fim da dinastia merovingia, né, uma das coisas que aqueles que tiram o último rei merovingio do poder fazem é cortar o seu cabelo, símbolo do poder da dinastia merovingia. Tá? Aqui, os merovingios governaram as regiões onde hoje se encontram a França, a Bélgica, uma parte da Alemanha e da Suíça. A unificação das tribos francos trouxe coesão para esse povo, que são os francos. Assim começou uma expansão franca em cima dos outros reinos bárbaros. Aqui a gente tem a divisão, né, da Gália em 511, que é a época, né, da morte de Clovis. Então, essa daqui é a região onde se encontra, né, o reino franco. Então, vocês podem ver que o reino franco, nos outros mapas, ele estava aqui. Ele já desceu. Então, eles já fizeram conquistas ao longo do período. Então, o período em que Clovis foi rei dos francos, ele já fez a sua expansão territorial. Tá? Aqui, o legado de Clovis. Qual é a importância de Clovis e o que ele deixa para a posteridade? Né? Podemos estabelecer a importância de Clovis em 3 atos. Primeiro, a unificação das tribos francas sob um único governante, Clovis. Quando ele fez isso, ele fez coesão em cima das tribos francas. Um único líder, não há divisão do poder, há uma centralização de poder. Segundo, a conquista da Gália, que abriu caminho para a expansão franca. A partir do momento que eles conquistaram a Gália, eles puderam chegar em outros reinos, porque o território já era sob domínio franco. Terceiro, sua conversão ao cristianismo, que mudou de forma significativa a sociedade que se formaria dali em diante. A gente tem que pensar que a sociedade medieval ela é extremamente teocêntrica. Deus está no centro de tudo. Então, quando a gente vai estudar a Idade Média, a maior parte das fontes que a gente encontra, principalmente desse período que a gente está vendo, que é a Alta Idade Média, elas são de cunho religioso ou são feitas por membros da Igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, e essa ligação que é estabelecida através do batismo de Clovis, ela vai dominar as instâncias sociais dessa sociedade feudal e vai dar características para essa sociedade. Isso é importante que a gente entenda. O fim da dinastia merovingia. Após a morte de Clovis, em 511 DC, o reino franco foi dividido entre seus herdeiros. É uma dinastia, passou para os seus filhos. O que enfraqueceu a dinastia merovingia? Por quê? Porque se em Clovis a gente tem uma centralização de poder, dividindo entre os seus filhos, a gente tem uma descentralização de poder, porque é mais de uma pessoa mandando. Tá? O rei passou a ser uma figura mais representativa, pois quem de fato mandava era uma figura que era chamada de majordomos, prefeito do palácio, que eram os principais assessores do rei, né? Carlos Martel, de 686 a 741, vai ser o principal majordomos da dinastia merovingia.
Tá? Também essa citação é da minha obra. Então a gente tem que entender que os merovingios tiraram aquele aspecto do rei de guerreiro e passou mais a ser simbólico. Então ele deu o generalato do seu exército, né, quem ia para a guerra, quem lutava, para um outro membro dentro do seu grupo, não mais ele. Então isso tirou a característica guerreira dos merovingios. Tinha até algumas fontes que a gente encontra que dizem que os merovingios eram preguiçosos, os reis merovingios, porque eles não lutavam. Então a característica de Clovis, guerreira, nos seus sucessores já não tem mais. Tá? Aqui a gente tem uma representação, não é, uma pintura que mostra Carlos Martel vencendo a Batalha de Poitiers, né, em 732, tá? É de Charles de Stubble, de 1837. Então é uma obra que foi feita, uma representação bem posterior ao fato, né, que é a luta de Carlos Martel contra os muçulmanos. A dinastia Merovingia. Com a célebre vitória de Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732, o majordomos ganha mais prestígio e poder. Assim, a dinastia Merovingia perdia cada vez mais poder com a subida de Pepino o Breve, o majordomos, né, passou depois de Carlos Martel. Temos o que culminará com um golpe que vai derrubar o último rei merovingio, que é Childerico III. Então, assim termina, né, a dinastia Merovingia. Aqui a gente tem uma imagem, uma representação de Pepino Breve. Já os cabelos não são mais tão alongados, que era uma característica da dinastia anterior. Então, a gente tem aqui Pepino Breve subindo ao trono. Ele vai ser o primeiro, né, da dinastia carolíngia, que a gente vai ver posteriormente. Aqui a gente tem agora a atividade 3, que consiste em vocês responderem as duas questões de acordo com o que a gente viu até o momento. E a gente já volta com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 3, que era de acordo com o que a gente viu até no momento na aula, para vocês responderem a letra A e B. A letra A, cite pelo menos uma região que foi de domínio franco, né? A região que hoje compreende o território da França. Inclusive, né, a origem do nome França deriva lá dos francos, né? Então aqui, qual a importância de Clovis? A gente viu bastante Clovis, o batismo de Clovis. Sua importância reside na sua conversão ao cristianismo, que será decisiva para a construção da sociedade feudal que está se formando a partir daquele momento. Atividade 4. Atividade 4, a gente tem aqui 4 sentenças, né? Letra A, B, C e D. Você tem que ver qual é a incorreta e justificar. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos à correção da atividade 4, que era para você ver qual era a incorreta e justificar. E a incorreta é a letra D. A dinastia merovíngia perdurou por quase 1000 anos? Não, né? Quase 2 séculos, como a gente viu. A dinastia merovíngia durou mais de 2 séculos, até o golpe que derruba Xiderico III em meados do século VIII. Então ela começa em fins do século V e vai até meados do século VIII. A gente chega à reta final da nossa aula de hoje. A gente analisou na aula de hoje a importância de Clovis, a formação da dinastia merovíngia, que dura um pouco mais de 2 séculos, a unificação das tribos francas. Os francos serão decisivos para a formação que a gente conhece como Europa feudal. A união da monarquia franca com a igreja darão as bases de uma sociedade religiosa e teocêntrica. Na próxima aula, nós vamos ver a formação dos feudos e a classe dos senhores feudais. Então, a gente vai entender como é que surgiu os chamados senhores feudais. Aqui tem algumas indicações de leitura para vocês, que são as obras que eu trabalhei ao longo da aula de hoje e que vão dar suporte para quem quiser aprofundar os conhecimentos. Eu conto com vocês na próxima aula. Pax et Bonum.